Você já percebeu como muitas vezes a fé verdadeira não faz barulho, não dá sinais, não traz respostas imediatas e mesmo assim continua sendo a força que mantém você de pé? Fé não é sobre sentir, é sobre escolher permanecer, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Deus não se move pelas emoções humanas. Ele honra decisões firmes, corações que escolhem crer mesmo quando o cenário diz o contrário. Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje a sua fé será despertada e no final faremos uma oração poderosa para fortalecer sua caminhada. Existem momentos na vida em que a alma se cala, o coração se esgota e os olhos não veem saída. Momentos em que tudo parece perder o sentido, em que o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer palavra de conforto que alguém possa te oferecer. E é exatamente aí que você descobre que a fé não é sobre sentir, é sobre decidir. Não é sobre se emocionar, é sobre permanecer. Porque quem se move apenas por aquilo que sente, vive preso à instabilidade da própria fraqueza. Mas quem decide crer mesmo sem ver, quem permanece fiel mesmo quando o coração sangra e as respostas não chegam, esse é honrado por Deus. Porque como diz a palavra em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E é essa verdade que transforma o invisível em realidade. É essa decisão firme que sustenta os passos no meio do deserto. É essa escolha diária que arranca o céu do silêncio e move o impossível. Por isso não se deixe enganar pelas emoções que oscilam. Aprenda a decidir crer, mesmo quando tudo parece perdido. Permaneça firme, porque Deus não honra sentimentos passageiros. Ele honra corações que resistem. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu te prometo que cada palavra vai fortalecer sua fé. E no final, eu vou orar junto com você para que Deus renove suas forças e te levante para viver aquilo que Ele já preparou para a sua vida. Há dias em que levantar da cama parece um esforço além das forças. Dias em que o peso do mundo se aloja nos ombros e tudo o que você sente é um vazio que te impede de enxergar saída. E é nesse lugar escuro da alma que a verdadeira fé é testada, porque a fé que agrada a Deus não é aquela que nasce nos dias bons, mas sim aquela que sobrevive aos dias em que tudo dentro de você parece gritar por desistência. Talvez você esteja enfrentando silenciosamente dívidas que parecem não ter fim, um casamento que anda por um fio, problemas familiares que se acumulam como um fardo invisível ou a solidão que corrói por dentro, mesmo quando a casa está cheia de gente. E é exatamente nesse lugar onde ninguém vê, nesse silêncio que ninguém ouve, que Deus está observando suas decisões, porque Ele não se move pelo que você sente. Ele se move pela firmeza da sua escolha de continuar crendo. E o céu só responde quando a alma, mesmo abatida, escolhe dizer: eu confio em Ti, Senhor. Como diz em Abacuque 3:19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. E essa é a promessa para quem decide não desistir. Fica comigo, porque ainda há mais. E no final deste vídeo tem uma oração que vai acender a chama da fé no seu peito novamente. Quantas vezes você já se sentiu cansado de esperar? O tempo passa, as pessoas seguem com suas vidas, e você segue esperando aquela resposta, aquela mudança, aquela porta que insiste em permanecer fechada. A espera, muitas vezes, se transforma em um campo de batalha mental, onde o inimigo sopra dúvidas e o coração tenta se proteger de decepções criando muros. Mas a fé não é construída sobre aquilo que já aconteceu. Ela é construída sobre a esperança do que ainda está por vir. Não é sobre ver agora, é sobre confiar mesmo quando não se vê nada além de silêncio. Filipenses 1:6 afirma:
Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é essa certeza que precisa morar dentro de você, porque se Deus começou, Ele vai terminar. Não importa quanto tempo leve, não importa quão difícil pareça agora. Não pare aqui, continua comigo até o final, porque Deus quer reacender essa convicção no seu coração e juntos vamos orar por isso. E quando tudo parece estável, mas por dentro o coração continua inquieto, angustiado, carregando uma ansiedade que ninguém vê? Muitas pessoas vivem exatamente assim, sorrisos no rosto e lágrimas invisíveis na alma. Se você está sentindo que sua fé está fraca porque suas emoções não te acompanham, lembre-se, fé não nasce de emoções. Fé nasce de uma decisão firme de confiar em Deus acima dos sentimentos, acima da lógica, acima do que os olhos podem enxergar. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha que promessa poderosa. Paz não vem porque o problema acabou. Paz vem porque a confiança está firme. Eu sei que o mundo tenta te convencer a desistir, mas Deus está te dizendo agora: permanece firme, porque o que eu preparei para você é maior do que qualquer luta que hoje tenta te derrubar. Talvez hoje você esteja lidando com um cansaço que não é só físico, é um cansaço que vem da alma, da luta constante, da espera que se prolonga, da esperança que parece desbotada pelo tempo. E eu sei que quando isso acontece, as emoções tentam enganar, fazem você acreditar que Deus te esqueceu, que nada vai mudar, que a sua vida vai ficar nesse ciclo para sempre. Mas a palavra de Deus é clara em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Perceba que Deus age depois que você entrega e confia, não quando você sente. As emoções são traiçoeiras, mas a fé é estável, porque é firmada na rocha que não se abala. Não permita que a dor de hoje roube a certeza do amanhã que Deus já preparou. Muitas vezes, a nossa mente se torna o maior campo de batalha. Pensamentos negativos tomam espaço, questionamentos sobre o porquê das coisas não terem dado certo, frustrações que ainda ecoam, lembranças que machucam, e é aí que muitos perdem a força, achando que Deus está em silêncio porque não se importou. Mas Deus não se guia pelo que você sente, Ele se move pela sua fidelidade, e é a sua firmeza, mesmo em meio às lágrimas, que abre portas no mundo espiritual. O Salmo 125:1 nos lembra: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E essa é a postura que Deus espera de você, porque permanecer não é sobre não sentir medo, é sobre continuar mesmo com medo. A vida não para, as contas continuam, os desafios chegam, mas quem permanece firme atravessa tudo isso com a certeza de que Deus nunca abandona quem decide confiar. Continue aqui, porque a cada palavra sua alma está sendo renovada e no final você vai sentir o renovo que o céu preparou para você. Talvez você esteja agora vivendo um tempo onde nada parece se encaixar. Projetos parados, sonhos congelados, portas que se fecham uma após a outra e a sensação de fracasso batendo forte dentro de você. Eu quero te lembrar que nem sempre as portas fechadas são derrotas. Muitas vezes são livramentos e a fé precisa amadurecer para entender isso. Fé não é sobre ganhar sempre, é sobre confiar sempre. É sobre crer que mesmo quando não sai como você esperava, Deus continua soberano e cuidando de cada detalhe que você ainda não vê. Como diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança precisa se manter viva dentro de você,
mesmo quando o mundo ao redor parecer desmoronar. Então, escreve aqui nos comentários: minha fé é decisão, não emoção. Essa frase simples vai marcar o seu dia e reforçar em você a escolha de permanecer. E é por isso que eu te digo agora, com toda a convicção: permaneça. Mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que as lágrimas insistam em cair, mesmo que o mundo tente te convencer a parar, permaneça firme, porque Deus honra quem escolhe ficar de pé quando a vida tenta empurrar para o chão. A fé é um elo invisível que conecta você ao sobrenatural, e cada passo de confiança, mesmo sem sentir, é um passo que move o céu a teu favor. Como diz em Salmos 62, 5, 6, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. E é nessa esperança silenciosa que o impossível acontece. Então respira fundo, se permita ser fortalecido agora, continua aqui até o final, porque Deus preparou uma oração para te envolver, para te levantar e para te fazer enxergar que o tempo de viver pela emoção acabou. O tempo de viver pela fé começou. Existem momentos que o coração parece se esconder dentro do peito, como se ele não quisesse mais apanhar, como se ele estivesse cansado de esperar. E as forças que um dia foram abundantes hoje parecem pequenas demais para continuar. E se você sente isso, não é fraqueza, é humanidade. A vida, em sua rotina muitas vezes silenciosa e dura, testa cada limite nosso. Contas acumuladas que não param de chegar, relacionamentos que esfriam sem motivo aparente, portas de emprego que se fecham, sonhos que você já nem tem mais coragem de mencionar para ninguém, porque só o fato de falar já machuca. E mesmo assim, você levanta todos os dias e segue. E é exatamente isso que Deus honra, a sua resistência silenciosa. Não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem permanece, quem decide confiar mesmo quando o chão treme. Em Salmos 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é um convite para sua alma descansar. Não porque o problema foi embora, mas porque o controle não saiu das mãos dele. Você já percebeu como o mundo tenta acelerar tudo? A gente é pressionado o tempo inteiro a ter resultados rápidos, a mostrar conquistas, a correr para alcançar aquilo que muitas vezes nem cabe no tempo de Deus. Mas fé não é correr atrás do que se pode ver. Fé é caminhar em paz, mesmo sem enxergar o próximo passo. E talvez você esteja cansado exatamente porque tem vivido pelo ritmo do mundo e não pelo tempo de Deus. E isso esgota, isso frustra, isso adoece a alma. Em Isaías 30:15 está escrito: na tranquilidade e na confiança está a sua força. Olha que profundo. Não é na ansiedade, não é no desespero, é na tranquilidade de quem confia que Deus age no tempo certo. Talvez hoje o seu maior milagre não seja receber algo novo, mas encontrar descanso no coração. E se eu te contar que tem um homem que passou anos vivendo exatamente essa luta entre sentir e crer? O nome dele é Marcos, um homem simples que trabalhava como vendedor ambulante. Por muito tempo, ele orou para que as suas vendas prosperassem, para que sua família tivesse estabilidade financeira, mas parecia que cada oração batia no teto e voltava. Enquanto isso, ele via pessoas ao redor crescendo, conquistando e sua alma se afundando em pensamentos negativos. Até que um dia, cansado, decidiu orar diferente. Ao invés de pedir que Deus mudasse a situação, ele pediu que Deus mudasse a sua visão. E foi nesse momento que, mesmo sem vender mais do que antes, ele sentiu paz pela primeira vez em meses. Pouco tempo depois, uma pessoa que ele nunca imaginava ofereceu a ele uma oportunidade de negócio que transformou sua vida financeira.
Entenda, o milagre não começou quando o problema sumiu. Começou quando a fé foi firmada na decisão de confiar. A vida, em sua essência, é feita de processos, e um dos maiores erros que muitos cometem é tentar apressar aquilo que só se constrói com o tempo. Você já percebeu que o sofrimento é um professor silencioso? Ele ensina sem palavras, molda sem tocar e transforma a nossa visão de mundo sem fazer alarde. Não é no conforto que o caráter se fortalece. É na luta, é na resistência, é na escolha de confiar quando nada parece fazer sentido. Como diz em Romanos 5:3-4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter aprovado, e o caráter, esperança. Entenda que cada lágrima, cada espera, cada luta tem um propósito que só o tempo e a fé revelam. Então segura firme e não sai desse vídeo, porque Deus ainda vai falar algo que você precisa ouvir antes dessa oração final que vai aquecer o seu espírito. Tem gente que pensa que fé é não sentir dor, mas a fé verdadeira não anestesia o coração, ela fortalece a alma para atravessar a dor sem se perder no meio do caminho. Fé não bloqueia o sofrimento, fé constrói alicerces dentro de você que fazem suportar qualquer tempestade sem abandonar o seu propósito. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Quando você decide permanecer firme, mesmo com lágrimas nos olhos, você não está sendo fraco, está sendo corajoso. Como está escrito em Lamentações 3:25-26. O Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Às vezes, o céu parece calado, mas é nesse silêncio que Deus prova quem realmente confia. Talvez você esteja vivendo aquele tipo de dia que parece repetido, onde nada acontece, onde tudo se arrasta, onde a vida parece em câmera lenta. E é nesse lugar que muitos perdem a fé, porque a rotina, quando não é bem administrada emocionalmente, pode sufocar a esperança. Mas Deus não precisa de grandes cenários para agir. Ele só precisa de um coração disposto a crer. Em Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não é sobre o que você sente agora, é sobre quem Deus é. E Ele não falha. Então, escreve aqui nos comentários: Deus é fiel e eu vou permanecer. E grava essa frase na sua mente, porque quando o dia for difícil, ela vai te lembrar que a sua fé é maior que a sua dor. Agora que você chegou até aqui, entenda: fé é uma escolha diária, não é uma emoção que vem e vai. É uma decisão que te coloca de pé, que molda sua vida, que prepara seu espírito para o que Deus ainda vai fazer. Não se compare, não se diminua, não se cobre além do que você pode suportar. O processo que você está vivendo não é o seu fim, é só uma parte da jornada. E cada vez que você diz, eu confio, mesmo sem entender, Deus se move no invisível. Em Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te assustes. Essa é a garantia que você precisa para atravessar esse momento. Então, permanece comigo, porque agora, na oração, nós vamos colocar tudo nas mãos daquele que nunca falha, e você vai sair dessa oração com a certeza de que Deus já começou a agir na sua vida. A fé é como um músculo, ela não cresce no conforto, ela se fortalece no esforço. Cada amanhecer é uma oportunidade de construir essa fé antes mesmo de levantar da cama. Ao acordar, a sua primeira conversa precisa ser com Deus, mesmo que seja apenas um sussurro, mesmo que seja apenas um "Obrigado, Senhor, por mais um dia". Isso já muda o tom do seu coração e afasta a ansiedade que tenta te roubar logo nas primeiras horas do dia.
Durante o dia, mantenha Deus em cada detalhe, no olhar, nas atitudes, nos pensamentos. E antes de dormir, ao invés de se deitar carregando os pesos do que não deu certo, entrega tudo em oração e declare: Senhor, eu fiz o que pude e o que não alcancei está nas tuas mãos. A vida não precisa ser perfeita para que você tenha paz. Ela precisa ser guiada pela certeza de que Deus cuida de você. As pessoas muitas vezes acreditam que a ausência de dor é sinal de vitória. Mas quem caminha pela fé entende que vitória é saber permanecer de pé mesmo com as lágrimas escorrendo. É nos pequenos detalhes do dia a dia que Deus constrói os grandes milagres. Naquela conta que você não sabe como vai pagar, naquele filho que parece se afastar cada vez mais, naquele relacionamento que virou rotina fria. Mas mesmo sem ver, Deus está trabalhando. Como diz em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não se ausenta, ele não se distrai, ele não esquece. A cada desafio que surge, Deus não está te punindo, Ele está te preparando. A cada porta que se fecha, Ele não está te rejeitando, está te direcionando. A cada espera que parece interminável, Ele não está se atrasando. Ele está cuidando de detalhes que você ainda não consegue enxergar. Como está escrito em Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus não trabalha no nosso relógio, Ele trabalha no tempo perfeito. Então, enquanto você espera, fortaleça seu coração, cuide da sua mente, proteja seus pensamentos e continue buscando a presença dEle todos os dias, porque quem planta fé no presente, colhe testemunhos no futuro. E agora que chegamos até aqui, eu quero que você respire fundo e entenda: nada na sua vida está fora do controle de Deus. Talvez o seu coração ainda esteja inquieto, talvez as lágrimas ainda insistam em escorrer, ou o peito ainda esteja apertado pelo peso das lutas diárias. Mas saiba que o simples fato de você ter ficado até o final dessa mensagem já é um sinal de que Deus está te chamando para mais perto, te sustentando mesmo quando você pensa que não tem forças. A fé é uma decisão que você toma todos os dias. Não importa o que os seus olhos vejam, nem o que o seu coração sinta. E agora, eu quero te convidar a orar comigo, não apenas com palavras bonitas, mas com entrega verdadeira, com sinceridade, com o coração aberto, porque Deus ouve a oração que vem da alma, e Ele já está pronto para renovar suas forças, consolar suas dores e firmar seus passos. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu te apresento cada vida que ouviu essa mensagem até aqui. Tu conheces cada nome, cada história, cada lágrima que foi derramada em silêncio, cada batalha que eles têm enfrentado dentro e fora de si. Senhor, eu te peço, fortalece o coração cansado, levanta aquele que se sente sem forças, sustenta aquele que está quase desistindo. Que a tua paz, aquela que excede todo entendimento, invada agora cada mente e cada alma, tirando o peso da ansiedade, do medo, da tristeza e da frustração. Restaura os sonhos, Senhor, restaura a esperança. Faz com que cada um que ouve essa oração entenda que a fé não é sobre sentir, mas sobre confiar, e que mesmo sem resultados, Tu és fiel e nunca falhas. Abençoa os lares, as famílias, os relacionamentos e cada detalhe da vida deles. Que o Teu amor seja o abrigo seguro em meio às tempestades, e que ao deitar, eles sintam o Teu cuidado, e ao acordar, sejam renovados com coragem e gratidão. Eu declaro força, renovo, consolo e paz sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Se você quer receber essa oração na sua vida, declare e profetiza nos comentários: eu recebo essa oração. Não saia daqui sem deixar esse comentário, porque isso é mais do que palavras, é um ato de coragem,
É você dizendo para si mesmo que não vai desistir, que não vai se entregar, que vai continuar firme, mesmo sem ver os resultados que espera. Eu sou grato por ter caminhado com você até aqui e te espero nos próximos vídeos, porque juntos, na presença de Deus, vamos continuar crescendo, amadurecendo e fortalecendo essa fé que é decisão, não emoção. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.